Boa noite a todos. Uma alegria renovada, mais uma oportunidade de estarmos aqui novamente, poder rever esses irmãos de Ideal Espírita, sempre trabalhando no bem, sempre dispostos e sempre nos recebendo com muito carinho e muita atenção. É muito gratificante todas as vezes que a gente vem aqui até o segmento deles. Nosso muito obrigado a todos os irmãos que nos recebem sempre com muito carinho. Bom, hoje, para a gente começar, estava vendo aqui que a nossa última vinda aqui à noite foi o ano passado. Eu vim aqui 2 vezes, mais à tarde. Faz tempo que eu não venho aqui à noite. Minha última vez foi em dezembro, 4 de dezembro, nós falamos a respeito da armadilha chamada dinheiro. Não sei se vocês vão lembrar. E agora, recentemente, eu estive fazendo uma palestra em São Paulo, numa casa que eu falo já há bastante tempo, e eu fui presenteado com um livro que me surpreendeu bastante. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa muito devota e estudiosa de Emmanuel. Então eu leio bastante a respeito de tudo que Emmanuel produziu com o Chico. Eu acho que eu já li pelo menos uns 90%. Eu acho que está difícil ainda uma obra que eu não tenho lido. Mas sempre aparece uma ou outra coisa e a gente vai atrás para se inteirar. Mas agora, no começo do mês, no dia 8, no sábado, Dia Nacional da Mulher, eu fui presenteado por um livro que realmente me surpreendeu. Me surpreendeu porque ele é muito parecido com as obras de Emmanuel. E o espírito que psicografou chama-se Marco Prisco. É uma obra de uma parceria dele com Divaldo Pereira Franco. Eu já li muitas coisas de Divaldo, mas eu não conhecia esse livro específico. Essa obra é de 2015, foi lançada em 2015 e eu não conhecia ainda. É um livro fino, pequeno, fácil de leitura e que eu indico a todos. E dentro dessa obra-prima, existe a lição número 3 que eu escolhi para falar com vocês. A lição número 3 desse livro abençoado, ela se intitula Problemas e Jesus. E aí eu pergunto para vocês, para a gente começar: quem de nós aqui não temos problemas? Então eu vou reformular a pergunta: quem de nós aqui tem problemas? Todos nós, não é isso? E o que fazemos com os problemas que temos? Será que nós já temos o conhecimento de entender dessa resiliência que Jesus nos pede e enfrentar os problemas da forma como Jesus nos ensinou? Problemas todos nós temos e teremos, porque afinal de contas estamos reencarnados nesse plano justamente para aprendermos a ultrapassar as nossas dificuldades, pois só assim haverá crescimento moral dos nossos espíritos. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então, se os problemas são necessários para as nossas vidas, como nós temos enfrentado os problemas? Cada um de vocês. De que forma nós temos feito a assimilação do problema e enfrentado o problema que nos aparece? Porque uma coisa é a gente saber do problema, enfrentar e resolver. A outra coisa é a gente levantar o tapete e colocar para baixo do tapete o problema, né? Ou dentro de uma gaveta, não importa. O importante é que nós saibamos entender que os problemas vão existir, que isso é inerente de todos nós, enquanto aqui estamos encarnados. Se não houvesse os problemas, logicamente, nós não estaríamos mais aqui, não é verdade? Se nós já estivéssemos com um planeta regenerado, nós não teríamos mais os problemas. E logo, já não estaríamos mais na Terra, e sim em mundos melhores. Né? Como Jesus diz, existem muitas moradas na casa de nosso Pai. Então, se nós não tivéssemos problemas, nós não estaríamos aqui. Talvez um dia a gente vá para outros mundos, mas agora, nessa oportunidade reencarnatória, nós estamos aqui, na Terra. E estamos aqui envolvidos com todos os tipos de problemas. E aí, nessa lição abençoada, que eu peço licença para vocês,
da gente começar a ler e discutir a respeito, ok? São lições curtas, fáceis de assimilação e com caráter e uma capacidade extremamente importante para o nosso entendimento. Então, lição número 3 desse livro maravilhoso, que para mim, como eu falei, Momentos de Decisão, foi uma surpresa conhecer esse livro, que realmente eu não conhecia. Depois, quem quiser pode fotografar, não há problema nenhum. A lição número 3, Problemas de Jesus, diz assim, abre aspas: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Fecha aspas. Quem disse isso foi Paulo, na primeira carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. E diz assim: a irritação mina qualquer organização física e psíquica, gerando desequilíbrio e alucinação. Qual é a terapia para resolver essa alucinação? A paciência. A negligência costumaz, coisa que nós fazemos muito, né? Nós negligenciamos muitas coisas no decorrer da nossa vida, é fator propiciatório para a permissividade moral e o aturdimento, o antídoto eficaz, a ação dos deveres sociais e espirituais. A queixa propiciona viciação mental de largo porte que neutraliza e dementa. Aqui está falando de queixa. Por acaso, nós temos o hábito de se queixar? Todo mundo aqui se queixa por alguma coisa, não é verdade? Então aqui está dizendo o alerta que é a viciação mental de largo porte que neutraliza e acaba nos dementando, ou seja, nos deixando dementes. A atitude libertadora para essa situação, o esforço no silêncio e a autocrítica honesta de cada um de nós. A agressividade, outro ponto importante, que se cultiva sob o eufemismo de neurose e de sofrimento, conduz à loucura e ao crime. O tratamento libertativo para essa situação são exercícios de humildade com insistência na oração. O inconformismo, traduzido injustificável rebeldia, é técnica de autodestruição a prazo fixo. Isso é importante a gente salientar. A gente se inconforma, né? Geralmente a gente tem por hábito pedir as nossas súplicas, geralmente nas nossas orações, e muitas vezes a gente não é pedido, não é verdade? A gente pede, mas costumeiramente a gente não é atendido. E aí o que a gente faz? Já é uma ação e reação. A gente pede, não recebe, o que a gente faz? Reclama. É isso? Poxa, pai, esqueceu de mim. Mas se nós pararmos para pensar exatamente o seguinte, que cada vez que nós pedimos, nós estamos entrando em súplicas com o plano superior, exigindo que eles resolvam as nossas ações. Não seria isso? E que eles nos ajudem a resolver os problemas que fomos nós mesmos que criamos. Então, se nós criamos o problema, partiu do nosso livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio que decidiu. Se hoje nós não colhemos os bons frutos, é porque a nossa opção lá atrás talvez não tenha sido a melhor. E agora, incontestavelmente, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Não devemos, em momento nenhum, culpar os céus pelas nossas escolhas. Deus não é um ser supremo, sentado num grande trono, com um cajado olhando para nós, dizendo para nós assim: vai, meu filho, vai que eu estou olhando. Sinceramente, vocês acreditam que Deus tem essa imagem para vocês? Um senhorzinho sentado de barbas brancas? Deus é a inteligência suprema. Ele não é um ser palpável, mas é a inteligência que nos faz entender que nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai. Não é isso? Portanto, ninguém vê o Pai, ninguém vê a Deus, mas nós podemos senti-lo. E a partir do momento que entendemos isso, que podemos observar que Ele está em todas as ações, que Ele está nas plantas, no ar que respiramos, no sol que nasce todos os dias, nas estrelas do céu,
está em todos os momentos de nossas vidas. Mas nós ainda, pelo nosso grande equívoco, nós ainda costumamos culpar a Ele, ao Pai, pelas nossas escolhas equivocadas. Então devemos reconhecer que a escolha foi nossa, e para tratar de cuidar dessas escolhas, tratar de resolver os problemas que temos de uma forma íntegra e com uma moral possivelmente elevada, com os embasamentos cristãos. E continuando. A solução para isso é a coragem na luta de todo dia. O desassinamento sempre antecede, desastres que conduzem o rondão aqueles que vivem estúdios e frívolos. O comportamento salvador para essa situação é a meditação e o esforço íntimo no exame e na aferição dos valores da vida. Problemas existem em todas as criaturas, todos nós temos problemas, e em todo lugar. Viver é um impositivo biológico. Nós estamos reencarnados, nós somos células ativas, estamos aqui nos depurando de tudo aquilo que já passou em outras oportunidades. Afinal de contas, se nós estamos reencarnados, é porque nós recebemos a grata satisfação da espiritualidade superior, de Deus, nosso Pai, de estarmos aqui novamente, com uma nova oportunidade reencarnatória, para que nós façamos melhor do que nós já fizemos lá atrás. Graças a Deus, aquela reencarnação que ficou lá atrás, nós não vemos, não sabemos. Graças a Deus. Eu não sei do mal que eu possa ter feito, mas eu sei da próxima reencarnação que está por vir. E essa sim vai ser consequência de qual? Dessa que nós estamos agora. Vocês concordam comigo? Então, se eu sei que a minha próxima reencarnação, onde eu poderei vir uma situação melhor, em condições melhores, com menos sofrimentos e menos problemas, eu vou tratar de cuidar desse, fazer bons tratos no meu comportamento agora. Não é uma simbiose bem simples, não é uma somatória bem simples de fazer. Somar 2 e 2 não vai dar 5, vai dar 4, não é isso? Então dá para a gente entender que nós precisamos dar trato das nossas reencarnações agora, hoje. Precisamos sim cuidar para que na outra oportunidade, seja lá quando for, mas vai ser, porque nós não vamos dar saltos, nós vamos ainda passar muitas vezes aqui na Terra para que, como eu disse no início, que a gente vá se lapidando, se depurando das nossas mazelas, até nos tornarmos espíritos já mais avançados, habitando novos mundos, novas moradas, mais perto do Pai. Então nós precisamos dar trato dessa encarnação ainda hoje. Como dizia a minha falecida mãe, não é hoje, é ontem. Minha mãe falava assim, não é para hoje, é para ontem. Era para a gente, seco nas canelas, vocês sabem o que é isso, Para a gente fazer as coisas rápidas. Brincadeiras à parte, é uma forma ilustrativa a gente dizer que nós precisamos não perder mais tempo. A gente não sabe quanto tempo nós ainda teremos nesse plano reencarnatório. E quantas oportunidades nós vamos deixar passar, simplesmente porque nós não nos realinhamos, melhor dizendo, com o próximo, que muitas vezes está bem próximo de nós. Nós já temos o conhecimento. Afinal de contas, tem algum leigo aqui? Existe algum leigo aqui? Tem alguém aqui a primeira vez? Não. Então nós já temos o conhecimento e já sabemos das leis que nos regem, principalmente a lei de causa e efeito, aquela que nos obriga a tratar bem o próximo, para que o próximo me trate bem. Se eu produzo bem, logo eu vou atrair o que para mim? Bem. Mas se eu não produzo bem, o que vai chegar para mim? Aquilo que eu produzi. Não é verdade? Então nós não podemos mais errar. Nós temos que nos preparar para a nossa volta para a casa do Pai o quanto antes. E de que forma, meu irmão, você quer que a gente se prepare? Tratando bem uns aos outros, nunca se esquecendo que no Evangelho do Cristo, que foi feito para quem? A todos nós. E a síntese fundamental do Evangelho do Cristo é tratar bem ao próximo.
é nos reconectarmos uns com os outros, porque nós estamos aqui e o fundamental, e é fundamental que nós nos demos bem uns com os outros, extirparmos qualquer tipo de sentimento mágoa, qualquer tipo de comportamento que vai fazer com que a gente nutra dentro de nós sentimentos deletérios. Já passamos da época de entender isso e já deixamos passar, algumas oportunidades. Mas ainda tem, todos nós teremos tempo de colocar a nossa cabecinha no travesseiro e refletir daquilo que podemos fazer para nos melhorar. Afinal de contas, os problemas vão existir, eles não vão terminar. Na próxima oportunidade reencarnatória, nós estamos trabalhando agora nessa para que eu tenha menos problemas, mas eles vão continuar existindo. Essa é a lei da vida. Progredir sempre para cada um de nós. Os espíritos muitas vezes não regridem, eles não dão saltos para trás, eles não andam para trás. Aí você pode me perguntar, mas meu irmão, e se eu fizer uma atrocidade? Aí você responderá sim, pela atrocidade que você fizer. Mas nenhum espírito regride. Nós temos todas as oportunidades, enquanto aqui estamos reencarnados, de continuarmos andando para frente. Isso só vai depender de cada um de nós. Tudo bem? Continuando. Ninguém espere, portanto, facilidade para o triunfo enquanto aqui estamos reencarnados. Agora é fácil, é efêmera e deixa funda amargura quando passa. Nova pausa. Alguém leu em algum título, em alguma obra, que nós teríamos uma vida fácil? Alguma vez você leu em qualquer obra, qualquer casa, qualquer instituição religiosa forense, que nós teríamos uma reencarnação sem problemas nenhum? Jamais. Portanto, se nós temos esse conhecimento de que a nossa oportunidade não será fácil, o que nós estamos esperando para fazer com que ela se torne menos difícil para nós? Como eu falei, vamos colocar embaixo do tapete ou guardar numa gaveta, ou vamos de frente para ela e enfrentá-la com resignação, como o mestre nos pediu. Isso fica para nossas consciências. O próprio mecanismo da vida no corpo impõe limites, sacrifício e esforço de cada um. No que tange às aquisições morais, aquilo que realmente vai ficar, finalidade superior da vida, porque nós estamos aqui justamente em busca disso, mais grave e mais complexo é o desafio. Não espere felicidade a golpe de sorte, ou seja, simplesmente vai cair no seu colo a sua sorte e você terminar a sua vida numa bonança. Isso não vai acontecer. Por herança familiar. O trabalho é patrimônio para a evolução de todos, meio e meta da vida. Ou seja, não vai cair nada nos nossos colos, na nossa mão, se nós não trabalharmos. É isso? Se nós não nos pusermos aí atrás daquilo para poder receber a valiosa recompensa pelo esforço do trabalho. Você dispõe de inteligência para a finalidade superior? Conforme a aplique, assim viverá. Para cada problema, há uma regra própria para alcançar-se a solução. Isso é indiscutível. Diante dos problemas humanos, porém, Jesus é a resposta de segurança única. Aliás, mediante a qual você conseguirá a vitória legítima. O mestre, em seu tempo, dizia o que para nós? Dentro de tantas parábolas que ele nos deixou, ele dizia o que? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aqui estarei. Não é verdade? Então, se ele nos afirmou que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele está aqui no meio de nós. Ele vive no meio de nós. Então, por que nós simplesmente jogarmos
ou temos o hábito, muitas vezes, de jogar a toalha para os problemas que enfrentamos. Não devemos. Nós somos regidos por uma espiritualidade magnífica, que só tem amor para nos dar. Por mais que nós não devolvamos para eles o amor que eles nos conduzem. Todos nós temos o nosso anjo protetor, né? Que eles não são anjos de guarda à toa. Esse nome, anjo, não é à toa. Anjo de guarda significa uma pessoa, um espírito que já está em um escopo bem mais adiantado do que nós, muito mais adiantado. E eles não recebem esse nome a troco de nada. Eles são anjos, já conseguiram chegar a uma capacidade espiritual acima da média. E o que? Nos conduz com muito carinho. Como eu estava lendo aqui, várias frases lindas que eu li aqui nesse tempo que eu fiquei sentado, e aí uma delas dizia exatamente isso, que os mentores que nos protegem, esses anjos da guarda, só nos querem bem. Muitas vezes a gente não faz, ou melhor, muitas vezes a gente faz vista grossa pelas intuições, né? Eu costumo dizer que desse lado está o Sérgio Cortella, né? Nos induzindo ao caminho certo, e desse lado quem está? O Sérgio Malandro, nos levando para o outro lado, sabe? Brincadeiras à parte para vocês entenderem que a maior parte do tempo nós somos conduzidos a seguir um caminho certo. Alguns de nós ainda preferimos, ao invés de seguir reto, ir para outros caminhos. A vida, quando isso acontece, ela se inclui da autocorreção. Muitas vezes ela não vai ser simples, muitas vezes será dolorosa, porque você foi intuído, você foi direcionado, mas aí o meu livre-arbítrio faz o quê? Não, eu não vou seguir para cá, eu vou seguir aqui. E aí, o resultado dessas escolhas vão vir depois. E aí você vai refletir lá na frente, poxa vida, eu deveria realmente, lá atrás, ter tido uma outra decisão, um determinado comportamento. São as escolhas que a vida nos coloca, muito baseadas, muitas vezes orientados por esses anjos que nos protegem. E que se não conseguirmos seguir todas as vezes, é só pelo nosso livre-arbítrio. Muitas vezes, a gente acha que sermos orgulhosos ou não seguirmos uma orientação e seguimos aquilo que o meu próprio umbigo determina, é o melhor caminho. E muitas vezes não o é. Então, os problemas existem, vão existir, vão continuar existindo nessa reencarnação e nas outras também. Só vai depender de cada um de nós a forma como enfrentá-los, tratá-los e resolvê-los, para que no futuro próximo, bem próximo, assim eu espero, nós possamos voltar a uma oportunidade reencarnatória melhores. Porque se nós estamos aqui, se a Terra é um hospital escola, como a gente costuma dizer, na verdade, a gente está aqui para aprender, sofrer e se lapidar para a gente vir uma outra oportunidade melhor. Se a Terra tem essa definição, nós estamos aqui justamente para passar tudo isso, muito mais e muito mais. Só vai depender de cada um de nós. Só vai depender de cada um chegar em casa e reconhecer que fez todo o bem que podia, como está no Evangelho, né? Jesus nos pede aos homens de bem que façamos todo o bem ao próximo que for possível e que quando encostarmos a cabeça no travesseiro, possamos refletir: se eu não fiz todo o bem que eu pude, se ainda deixei alguma coisa para fazer, que eu vá e faça. É a determinação do Mestre para todos nós. E, portanto, como o seu Evangelho é para cada um de nós aqui presentes, nós precisamos continuar seguindo o Evangelho. Quem daqui faz o Evangelho mudar? Nós estamos aqui em 40 pessoas, acho que é isso, mas ainda é muito pouco. Nós precisamos ter essa prática do Evangelho mudar. Sabe por quê? Porque o Evangelho vai nos solidificar no ambiente. Se o problema está ali, com certeza os Espíritos bondosos nos ajudarão a resolver. Se o seu problema não está ali, mas está em outras situações, ore por essa situação. Peça com humildade. Ponha o joelho no chão, de modo figurado, né? Vocês entendem?
na humildade necessária para que Jesus nos aceite as nossas súplicas, mas seja honesto e responsável naquilo que pede. Os problemas, eles vão continuar batendo na nossa porta. E se eu tenho a humildade de entender que eu preciso desse problema para que me torne uma pessoa melhor, eu vou enfrentá-lo. Eu vou levantar a cabeça, vou fazer de tudo para que eu possa me reerguer em cima dos próprios problemas. Porque a bonança virá. Um dia, todos os problemas não existirão mais. Todos os problemas acabarão. Nós viveremos futuramente num mundo regenerado. Que bom será, né? E é por isso que eu espero que na minha próxima reencarnação eu volte aqui no Brasil. Porque isso aqui vai estar bom demais, né? Regenerado, já daqui a uns 100 anos, já pensou, eu voltando aqui, já vai estar o fino da bossa, sem problemas, nós todos vivendo uma nova encarnação, mas todos nós em paz. Porque não teremos mais guerras, não teremos mais açoitamentos, não teremos mais brigas entre governantes estúpidos que querem pegar um pedaço da terra do país, outro que não aceita a religião do próximo, e assim as guerras sucessivamente vão continuando a existir. Mas, enquanto essas guerras não cessarem, nós não vamos conseguir chegar ao nosso grande objetivo. Em 1949, Francisco Cândido Xavier psicografou o Data Limite, né? Vocês estão lembrados disso? E lá dizia que, se em 50 anos a Terra não produzisse novas guerras, nós começaríamos a nossa regeneração, o país, o mundo começaria a ser regenerado para chegar numa situação melhor. Em 2019, o que aconteceu? Veio uma pandemia cruel, que só no Brasil levou mais de 700 mil pessoas. No mundo, mais de, 2, 3 milhões de pessoas se foram. Era assim o início de uma grande regeneração. Porque em 2019 completava-se os 50 anos. De 69 a 2019, 50 anos. Mas aí, os governantes da Terra, com falta extrema de um amor para com o próximo, resolvem fazer o que precisa ser feito, né? Portanto, queridos, vamos fazer nós a nossa parte. Vamos fazer, cada um de nós em busca daquilo que for necessário, para que estejamos realmente em paz, para que nós tenhamos a nossa grande satisfação de dizer e bater no nosso peito: eu não tenho nada contra ninguém e ninguém tem nada contra mim. Porque Jesus nos deixou o seu Evangelho maravilhoso e que nos garante que a remissão dos nossos pecados, assim como ele morreu numa cruz, será a nossa determinação para que nós possamos definitivamente nos agregar, perdoar uns aos outros como ele fez. Guardar mágoas, ressentimentos dentro do nosso peito, já passou a hora de dissiparmos isso, vocês concordam? Não temos mais tempo hábil para guardar ressentimentos vis, pequenos, que não vão nos levar a nada. Os problemas vão existir? Sim, mas nós podemos resolvê-los. E é isso que nós viemos hoje conversar com vocês, para explicar que nós, de uma certa forma, temos capacidade já intelectual, moral, para que entendamos que tudo que for supérfluo, que não for necessário, nós tiremos da nossa frente e deixemos para nós tudo aquilo que ainda é palpável no sentido de melhora moral, aquilo que for realmente necessário para cada um de nós. As mesquinharias, o nosso hábito, o velho hábito de sermos gananciosos, de termos amor ao poder, a tudo que é palpável, isso não nos levará a mais nada. Portanto, vamos nos reerguer com dificuldades, sim, vamos continuar firmes no propósito de melhorarmos uns aos outros, assim como o Mestre nos pediu e assim como eu humildemente peço a cada um de vocês: perdoai uns aos outros, como o Mestre assim nos fez
por nos amar demais. Tudo bem? Desejo a vocês, a todos, um ótimo retorno aos nossos lares e que Jesus continue permanecendo e agradecidos que somos a Ele por cada dia de nossas vidas, hoje, amanhã e todos os dias de nossas vidas. Muito obrigado.